Beleza. Ela falou, vamos. Chama aí. Deus é pai, sim. Tá chamando ela? Ajuda. Aqui ele mostra nenhum espectador, tá vendo? Ela tem que entrar primeiro pra poder. Beleza, fica calmo, tá tudo bem. Tirou o som da televisão? Tu. Oi. Tá quietinho agora. Vai lá, liga o seu computador e vai ver um desenho. Não tá aparecendo nada. Não? Quando você fizer uma transmissão ao vivo com outra pessoa, qualquer um que puder assistir os seus vídeos. Conseguiu? A Denise. Oi, Denise. Tô esperando minha convidada se conectar para iniciarmos. Você chamando? Achei aqui. Ai, meu Deus. Chamando aqui minha colega. Ela não tá indo? Fala aí. Fala comigo também. Não fica, já vou chamando ela aqui. Esperar a Sandra entrar. Boa noite, pessoal. Chamando aqui. Ela falou, tô esperando. A Gary dando boa noite para Denise, para Fernanda. Olá, Cristiane. Ah, Sandra aqui. Já vamos receber a nossa convidada que vai aparecer. Opa, agora sim. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sandra. Super prazer, amiga, estarmos aqui. Finalmente, né? Olá, professor Jurandir, Giane, Fabiane, Fabi. Boa noite. Vamos dizer Esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho para todo mundo entrar, para a gente iniciar, né, Adriana? É verdade. Boa noite. Gente, a emoção é grande. É a primeira vez que a gente faz uma live pelo Instagram, né? É novidade, gente. Olá, Espalhando Autismo, tudo bem? Olá, Nova Almeida. Olha a Fabiane. Obrigada, obrigada. Tomei banho agora, ó. Cabelo molhado. A Adriana, ela se produziu todinha. A Cibele. Ela tá... espalhando amor ao da Cibele.
Nossa amiga jornalista também presente, ativista. Isso. Uma honra. Esperar mais um pouquinho para começar. Isso. Vamos falando, Adriana, como que a gente se conheceu para quem já está aí, né? Uhum. Já temos Então, alguns. quanto tempo faz que a gente se conheceu? Quanto tempo faz que a gente se conheceu, Adriana? Bom, o nosso Um encontro foi ano? bem no aniversário do Arthur, né? O primeiro encontro, acho que o Arthur estava fazendo 13 anos. Nossa. Então, gente, para quem está aí, ó, eu e a Adriana, por cerca de mais ou menos um ano e meio atrás, uma amiga minha, Vânia, que trabalha comigo, como eu comentava muito sobre autismo, aí ela falou que ia apresentar uma pessoa que era a Adriana, né, que era mãe de um autista. E coincidentemente eu estava com uma palestra, a minha primeira palestra. Como que eu fiz? Eu escrevi lá no Word, que eu não manjo nada de internet, né? Preparei a palestra, fui convidada por uma igreja perto de casa. E aí eu mandei mensagem para a Adriana, me apresentando tudo. E comentei da palestra, que seria no outro dia, né, Adriana? Era no outro dia já. E a Adriana mora muito. O Irivaldo entrou, o Irivaldo é meu marido. Então a Adriana mora muito longe de mim, 1h30, né, na Casa Verde. Eu moro em Santo André, no ABC. E ela falou: nem que chova canivete eu vou. Eu lembro até hoje que você falou isso. E aí eu organizei tudo, até que tinha por cerca de umas 40 pessoas, acredito, né? E a Adriana chegou lá, bem tímida, junto com o Júnior, com o Arthur. E aí, sei lá, me deu a ideia. Boa noite, quem é? Drica. Drica. Então, aí eu falei, Adriana, dá o seu depoimento aí. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque na hora que a Adriana, o Júnior, vocês fizeram o depoimento lá, foi uma coisa muito marcante, muito forte, muito. Ah, é emocionante, eu lembro como se fosse hoje. E a partir dali, né, Adriana, a gente nunca mais perdeu o contato, já fizemos várias coisas juntos. É verdade. Fala você agora. Foi excelente. Foi assim o início do nosso trabalho e cada coisa que a gente faz, cada passo que a gente dá, a gente vai compreendendo que tem a sua importância, esse trabalho. Isso. Eu acho que tudo tem um porquê, né? O nosso encontro, tudo tem um porquê. Parece que a gente acaba atraindo isso, né? É verdade. Isso. Então. Vamos começar, Adriana? Você pode começar. Ok. Boa noite a todos que estão aí. A gente agradece aí a presença. Vamos lá. Antes, nós combinamos algumas perguntas, mas todos vocês que estão aqui estão livres para fazer perguntas também, se sinta bem à vontade. Tá bom? Conforme for podendo, a gente vai responder. Isso, dividir informações. Para começar, então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Foi até uma pergunta que a Sandra me passou. Como a gente chegou perto do autismo? Bom, eu tive um namoro longo com o Júnior, quase 5 anos de namoro, e a gente se casou, e 3 anos depois o Arthur chegou. O Arthur chegou uma criança esperta, sorridente, alegre, e o Arthur, ele aprendia tudo sozinho, ele sabia fazer coisas sem ninguém ensinar para ele, só que marinheiros de primeira viagem, meu esposo e eu, achávamos que era assim mesmo, que uma criança era um desenvolvimento típico. Porém, o Arthur já na
escola desde o aninho de idade. Perto dos 3, ele começou, aos nossos olhos destreinados, a apresentar mudanças. O Arthur foi parando de sorrir, foi parando de brincar. A escola começou a nos chamar com frequência, falando: pai, mãe, aconteceu alguma coisa em casa? O Arthur, ele tá mudando, eu acho que está precisando de um irmãozinho. Eu não sei o que aconteceu. E nós também não sabíamos. E o nosso filho realmente foi parando de sorrir e ele parou de falar. Nessa hora, nós vimos que era realmente grave. E a escola nos direcionou e começamos a ir à psicóloga. E a psicóloga nos mandou para neurologista, psiquiatra, e esses profissionais solicitaram vários exames. O Arthur fez muitos exames. E naquela época, há 12 anos atrás, ninguém sabia falar o que o nosso filho tinha. Pelo que nós ouvimos, sabemos que esta é a realidade de muitas famílias. Muitas pessoas passam por isso. Até hoje. Até hoje. Imagine há 12 anos atrás, né? Exatamente. O nosso filho sem falar, tinha perdido a fala, sem se comunicar, e ninguém sabia o que tinha acontecido. Porém, pouquinho tempo antes do Arthur fazer 6 anos, chegou o diagnóstico para a gente. Mas nesse inteirinho, nesse tempo de 3 até 6, quase 6 anos, nós vivemos muitas coisas. Não eram apenas os exames, a incerteza, as lágrimas, que nós chorávamos. O que tinha acontecido com o nosso filho, aquela criança tão esperta, que sabia um monte de coisa. Nós também buscávamos escolas para o Arthur. Quando nós chegávamos nas escolas, as escolas depois convidavam gentilmente para que nós tirássemos o Arthur, e a gente tirava mesmo, porque a gente também percebia que não tinha condição. E nós estávamos realmente num beco sem saída, num túnel muito escuro. Então, quando em outubro de... não vou lembrar o ano, quando era 5 anos e 8 meses que ele tinha, chegou o diagnóstico, para mim foi uma luz. Foi uma luz porque eu, pelo menos, sabia uma direção que eu deveria correr para. E foi um pouco difícil, porque aí veio a fase do luto. A fase do luto do meu esposo foi um pouco mais masculinamente característica. Se é que existe isso. O Júnior, ele se fechou numa concha, ele ficou 3 anos ali. E eu correndo para lá e para cá com o Arthur sozinha. Eu buscava tudo. Eu comecei a correr muito. Eu comecei a buscar terapias e muitos médicos e consultas. E eu falava: Júnior, vamos lá comigo. Ele falava: eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu seguro as pontas com a parte financeira e você ficar com o Arthur. Abandonei carreira, que é muito, eu acredito que seja muito comum na vida das famílias brasileiras. Nós temos um país machista, né? Então, foi difícil para mim também abandonar a carreira. Eu me preparava, eu estudava. Eu tenho graduação, tenho pós-graduação, tenho cursos técnicos, cursos de idiomas. Para ser melhor que outros, não. Eu tinha sonhos, eu tinha projetos, né? E feliz por ser mãe, estar casada, família, né? Estava me realizando. E eu tive que deixar tudo isso de lado. Eu sei que muitas mulheres passam por isso também. Isso é uma coisa importante que nós devemos falar. E, então, foi assim. Depois de 3 anos, então, o Júnior conseguiu passar pelas fases de luto, que era necessário. Sabemos que luto é algo necessário. Luto existe por vários motivos, ou por qualquer perda, assim, é uma coisa saudável a se passar, e cada um tem seu tempo. E depois disso, nós vimos aí... avançando, né? Pesquisando cada vez mais sobre autismo e dividindo a informação. E temos muitas alegrias com o nosso filho Arthur.
Ele é um presente de inúmeras formas. É maravilhoso ser mãe do Arthur. Ele me ensina muito. Eu cresci muito mais estudando sobre autismo e convivendo com o Arthur do que qualquer outra fase da minha vida. Tá escrito aí, Educando Pensadores. Imagino que não foi fácil. Hoje se fala muito em espectro autista, mas 10 anos atrás ou menos não se falava tanto, com certeza. Essa é a intenção minha e da Adriana, da gente estar passando informações para as pessoas conhecerem mais sobre o autismo, né, Adriana? Ô, Adriana, e depois, toda essa trajetória, porque isso ele tinha quantos anos? 5, né? Quando você descobriu, ele tinha 5. E como que foi lá nas escolas? Como que você e o Júnior se sentiam? Como que o Arthur reagia mediante tudo isso que acontecia nas escolas, né? Porque as escolas, infelizmente, até hoje não estão preparadas. E elas nem sabem que negar a matrícula para uma pessoa com deficiência é crime, né? Como que vocês trabalharam isso e quando que vocês conseguiram encontrar uma escola para o Arthur? Bom, nós no começo não sabíamos nada, a gente tem que prosseguir sempre aprendendo, né? Mas quando uma escola falava, não é possível ficar com o seu filho, eu tirava imediatamente. Tirava o quê? Eu retirava o Arthur da escola, eu encerrava a matrícula, trancava a matrícula dele e ia buscar uma outra instituição, imediatamente. E sofria, né? Oi? E sofria, né? Muitíssimo. A incerteza, a insegurança era muito grande, né? Eu sabia que meu filho era capaz, ele é capaz, inteligente, mas o sistema não estava preparado para um aluno como o Arthur. O Arthur aprendia coisas sozinho, até hoje ele faz coisas surpreendentes para nós, mas o sistema não estava preparado. E ainda está aprendendo a lidar com pessoas de inclusão, autismo, outras questões neurológicas. E foi bem difícil. E o Arthur, ele teve uma fase bem difícil. O Arthur, nesse período, até os 6 anos de idade, ele teve a fase da apatia. É bem complicado você ver uma criança que brincava, sorria, conversava, depois ele ficava parado como se fosse um boneco. O Arthur conseguia ficar parado, de pé, olhando para o mesmo ponto durante 50 minutos sem se mexer. Isso é o hiperfoco, né? Esse, na verdade, ele passou por um momento de apatia. E depois o extremo. O Arthur ficou numa escola por uns 4 meses que ele quebrava tudo. Ele machucava as pessoas. Ele era bem pequeno, acho que ele não tinha nem 5 anos ainda. Uns 4. Ele jogava tudo no chão, machucava os amigos, machucava os professores. Essa fase foi bem difícil também. Quantos anos ele tinha nessa época? Foi antes dos 5, próximo aos 5 anos. Antes de você saber que ele era autista. Nós não tínhamos o diagnóstico em mãos. Estávamos buscando ainda. O diagnóstico foi possível com uma profissional chamada... Não lembro o nome dela agora, mas ela foi uma neuropediatra. Que o profissional que dá o diagnóstico é o neurologista. Foi um exame caro, não coberto pelo convênio médico, e a família se uniu para que nós pudéssemos realizar este exame. Com o diagnóstico em mãos, tudo mudou. Porque eu pude chegar numa escola e apresentar o diagnóstico. E a escola me respondeu, sim, aqui nós temos condições de trabalhar com o seu filho. E nossa, difícil, hein? Hoje em dia é difícil. Até hoje, né? E ele está nessa mesma escola. Praticamente. Por quantos especialistas médicos você passou para conseguir esse diagnóstico? Olha, acho que uns 8. Nós recebemos convites para nos retirar do consultório. Ouvimos uma frase assim: se retirem que eu preciso trabalhar, porque vocês não têm nada.
Vocês que não sabem educar o filho. Meu Deus. Olha isso, gente. Meu Deus. Assim. Então foi bem complicado. E aí depois, com o diagnóstico em mãos, foi um período bem difícil, gente. Eu tava grávida e eu passei por um aborto, já era o terceiro. E eu abortando, indo para o hospital, o Arthur fazendo exames com a neuropediatra, aí veio o resultado, eu senti alívio, meu esposo se chocou. Foi bem complicado. Mas uma coisa que trouxe mudança, além do diagnóstico, foi eu entender que eu precisava de ajuda. Porque teve um momento na minha vida que eu achava que eu tinha que fazer tudo sozinha. Eu não queria ajuda de ninguém. Eu queria ser super, super poderosa e resolver a situação do Arthur e fazer tudo para ele, já que ninguém entendia meu filho, então quem vai entender sou eu, ninguém o ama como eu. E eu achava que só assim ia resolver a situação. Até Vocês nunca desconfiaram que o Arthur tinha autismo? o Júnior desconfiava, mas ele não se abriu comigo. E eu nem pensava, não pensava em nada. Eu queria descobrir o que tinha acontecido com meu filho. Era isso que me movia. Por isso que o Júnior se fechou tanto depois. Ele desconfiava, eu não pensava em nada. Eu só queria saber o que tinha acontecido para poder agir na direção que levasse uma melhora. Queria dar boa noite para o Dr. Paulo Brenes. Dr. Paulo Brenes, melhor neurocirurgião, neurologista, Seja bem-vindo. Um depoimento importante também, professora, que além de demorar o diagnóstico, também demorou para nós encontrarmos um profissional que ajudasse o Arthur. Que tem isso também, né? Que depois do diagnóstico, como achar os profissionais que o ajudassem realmente, né? E o neurologista que está com o Arthur até hoje, Dr. Paulo Brenes, ajudou muito, porque tivemos fases com o Arthur que ele começava a chorar às 6 horas da manhã e parava às 3 da tarde, num único choro. Mas por que acontecia isso, você sabe? Sim, era a medicação, o remédio, que não era o adequado para o Arthur. Também tem essa fase que nós temos que passar, né? Se verificar se o nosso filho realmente precisa de medicação, o estudo, a pesquisa, né? As conversas, as consultas, a gente tem que prestar muita atenção e conversar. Hoje o Arthur toma o risperidona, que até ele toma risperidona, que até quando eu estudei era a única medicação autorizada pelo Ministério da Saúde para o tratamento de autismo. Mas até chegar nesse ele passou por outros médicos, ele não ficou bem, né? Não estou recomendando um remédio, viu, gente? Isso só quem vê é o médico do seu filho, né? Cada autista tem um jeito e o seu médico vai ver o que é melhor para ele. E nós temos essa sorte de termos bons profissionais ajudando o Arthur. Isso faz muita diferença, né? Então eu sou muito grata. É muito importante o que você falou aí. É uma pena que não tem muitas mães assistindo. Eu não sei nem se tem como gravar essa live aí. Não sei se tem como ficar gravada, para depois a gente até colocar no Facebook e outros locais. Porque eu percebo, né, eu sou professora, depois eu vou me apresentar, que as mães, a maioria, infelizmente, tem muita dificuldade de aceitar, né? Às vezes a gente desconfia, comenta, sugere que procure um neuropediatra, um psiquiatra infantil, e muitas mães, às vezes, elas se negam, e isso acaba tardando o diagnóstico, quando é o caso, e aí essa intervenção precoce, que é essencial,
para lá na frente ter uma melhor qualidade de vida, não acontece. E você falou que quando você teve o diagnóstico, mudou para melhor, porque você tinha um norte para onde ir. E isso eu acho, nossa, que toda mãe deveria ouvir, né? É verdade. Uma das coisas que nos move também de informar, de dividir informação é isso, gente. Quanto mais nós demoramos em saber como realmente poder ajudar nossos filhos, o tempo vai passando, ele está perdendo tempo. Então, o temor tem que cair. O temor não pode ser maior que o amor. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Então, nós temos que achar, temos que descobrir. Hoje está bem mais avançado, os estudos não param. Então, vale a pena você ir atrás, descobrir, ter o diagnóstico em mão e ajudar o amor da sua vida. Vale a pena. O diagnóstico precoce antes dos 3 anos e já iniciar um tratamento, seja com nutricionista, com psicóloga, terapeuta, porque é muito difícil, gente, a gente falar sobre o autismo. O autismo é extremamente amplo, ele é amplo. Eu começo a estudar, não acaba mais, é muito extenso. Então, é muito importante que as pessoas procurem informações, procurem conhecer e entender a importância do diagnóstico, das intervenções precoces, para lutar por uma vida de melhor qualidade, né? Porque hoje o Arthur, eu conheço o Arthur, ele é um menino feliz, é um menino contente, né? Fala tudo que ele faz. Ô, Adriana, fala um pouquinho das características específicas que o Arthur tinha, que claro que não são todos que têm igual, cada autista é de um jeito. Mas comenta, né? E depois fala da trajetória e até o que o Arthur faz hoje, o que vocês conquistaram, porque isso é maravilhoso. Bom, o Arthur, depois que passou por mudez e apatia, né? Foram as mudanças, né? Parou de falar, aí começou com fonoaudiologia, recuperou a fala em 1 ano, foi uma profissional maravilhosa que ajudou muito o nosso filho, ajudou a gente. Aí depois do diagnóstico, encontrou uma escola que entendeu a situação e se esforçou e se esforça até hoje, né? Faz tudo direitinho, tem coisas a melhorar, mas se esforça. E nesse inteirinho, quando o Arthur tinha 11 anos, ele me apareceu com 2 livros, gente. 11 anos de idade. O Arthur apareceu com 2 histórias. Ele falou um dia para mim, ele fez um desenho, eu pedi, Arthur, desenhe uma corujinha para a mãe, como eu sempre pedia para ele desenhar várias coisas. Ele desenhou e ficou maravilhoso. Eu vi que aquele desenho tinha algumas coisas assim bem diferentes, tinha algumas coisas em 2D, que eu não sei explicar isso muito bem. Eu falei, Felipe, vamos fazer uma história de livro. Ele se apegou a essa ideia assim tão enfaticamente. Ele fez a história da corujinha. É óbvio que a gente conversa, né, com ele. O Arthur, ele cria personagens. O Arthur tem muitas personagens. Ele desenha muitíssimo. Durante muito tempo. Ele criou a personagem, criou os amigos, e a gente ia conversando, e ele, mãe, cadê o livro? Mãe, e o livro? Cadê meu livro? E nesse meio tempo também já fez o canguru elétrico e ficava esperando. Nós, pais, queremos dar tudo para os nossos filhos, acabei me tornando editora. Então, em 2017, o Arthur lançou a Dona Corujinha. Em 2018... Mostra ele, você tem ele aí para mostrar? Mostra ele aí pro pessoal. Olha aqui. É o primeiro livro do Arthur, né? Ele já está no quarto. O Arthur, é o quarto? 5? Ah! E aí, no ano seguinte, o canguru elétrico. Eu contei a história. Ele lançou aqui Os Novos Amigos da Dona Corujinha.
Agora, em 2020, saiu um livro eletrônico devido a tudo que nós estamos passando no mundo. A gente tem aí os sandubas. E nós vamos lançar ainda esse mês um videobook. A gente nem sabe se existe isso no mercado, na Barros Editora tem. Agora vai existir. O videobook O Leãozinho Faminto. E o professora, que a gente gosta de ressaltar, a gente sempre conversa aqui, é que os livros vão mostrando o desenvolver do Arthur. A Dona Corujinha mostra a história da coruja que queria ser colorida para ter amigos. Foi quando o Arthur começou a perceber essa questão do isolamento social. Gente que tem autismo, pessoas com autismo vivem isolamento social faz tempo, gente. Faz tempo. Né? Então, essa questão do ter amigo, o canguru elétrico, ele mesmo veio conversando, de certa forma, através dos desenhos, sobre a estereotipia, que são os movimentos repetitivos, e do Arthur é pular, por isso a questão do canguru. Os novos amigos, ele veio falar como incomodava ele o olhar das pessoas para ele, né? Então, cada livro, o Arthur, ele vem conversar com a gente. É maravilhoso. E ele não para, viu? A gente ama e está sempre incentivando. Esse é o hiperfoco. O hiperfoco do Arthur é desenhar. E assim foi identificado por uma professora do 4º ano, que a gente ama muito, a professora Liliane. Nós investimos, incentivamos, nós estimulamos. Através do hiperfoco, o Arthur, ele se revela, ele aprende através do hiperfoco, ele nos ensina. Então, hiperfoco é uma coisa bem importante também para a gente prestar atenção. Sobre o autismo. No final da live, você chama o Arthur para todo mundo conhecer ele. Tá combinado? Aí todo mundo fica aí. Oi, Vânia. A Vânia. Legal. Então, a sua história é muito bom, todas as mães, todas as pessoas ouvirem que é uma superação, né? E tudo que vocês fazem hoje, tudo que acontece hoje com o Arthur, e esse incentivo que você dá para as mães não é fácil. Eu sei que não deve ser nada fácil. Mas quando se aparece o diagnóstico, como a gente já conversou, é o início de tudo, né? De você começar a realizar os tratamentos, as intervenções. Conta para as mães a importância que é essas intervenções, esse apoio dos pais, o apoio da escola, o apoio da clínica, né? Das especialistas, porque a gente tem que deixar claro que todo mundo tem que caminhar junto. A escola, a família, as especialistas, todo mundo falando a mesma língua, para a evolução do Arthur, da criança, né? Exato, isso mesmo. Né? A intervenção, um trabalho multidisciplinar faz toda a diferença, né? A escola do Arthur é uma escola preocupada, lá tem uma psicóloga, tem uma neuropsicóloga do Arthur, os professores estão aprendendo. No começo não era assim. Eu quero dizer que eu sou uma das poucas mães que participa de todas as reuniões da escola. E em cada reunião que eu vou, eu falo para os professores, em 2018, a cada 59 crianças, uma tinha autismo. Vimos aí um estudo atualizado que agora é a cada 54 nos Estados Unidos. Isso. Então, professor, daqui a 10 anos, como que vai ser a sua sala de aula? Exatamente. Hoje já está bem, eles são todos eles se preocupam em trazer a matéria adaptada para o Arthur, segundo a lei, né? É o professor responsável, porque o Arthur está no 8º ano. Então, cada professor, ele é responsável por adaptar a matéria. E a professora que o acompanha o Arthur, que lá tem, a professora que acompanha o Arthur na sala de aula, ela o ajuda. Mas a adaptação é feita pelo professor da matéria. Então, a gente tem caminhado, né?
Nós vamos chegar lá. Isso. Eu vou falar um pouco, mas aí, assim, pessoal, o pai do Arthur está escrevendo, ó, quem quiser fazer perguntas para a Adriana ou para mim, né? A gente vai fazer a live de 1 hora, mas se a gente realmente for falar, extremamente extenso, né? Porque a gente pegou, ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela, ela está falando, eu vou falar um pouquinho sobre como eu entrei, né? Você quer fazer a pergunta para mim, Adriana? Vamos lá. Porque, vejam bem, eu sou mãe de uma criança, eu sou mãe de um adolescente com autismo. Os autistas crescem, né? Mas, Sandra Feitosa, eu gostaria de te perguntar, como foi que você se interessou pelo autismo? Bom, vou me apresentar. Eu vou me apresentar, né? Eu sou Sandra Feitosa, sou professora, moro em Santo André, sou professora há 30 anos lá na Prefeitura de Mauá, de Educação Infantil, e há uns 4 anos atrás eu estava dando aula para crianças de 2 anos e uma criança, eu comecei a perceber, né, que ela era uma... Todos são diferentes, mas ela tinha uma diferença maior, que ela tinha algumas estereotipias, ela não falava ainda, já estava para fazer quase 3 anos, não olhava nos olhos, não dormia e ficava muito irritado com algumas coisas que a gente não entendia por quê, e também tinha um pouquinho de seletividade alimentar. Então eu achei muitas características de uma criança só. Há 4 anos atrás, apesar de eu ser professora há tanto tempo, eu acho que muitas mães não colocavam até as crianças com autismo na escola, ou se colocavam, tiravam, ou as crianças ficavam em escolas especiais, enfim. Teve toda uma mudança, né, no Brasil sobre a inclusão, e eu comecei a pesquisar com as características que eu via, e eu cheguei no autismo. E aí eu também conversei com outras pessoas, coordenadora, enfim, e nós chegamos até a mãe, mas a mãe também teve a dificuldade de, né, nós não falamos nada, porque professor não pode jamais falar nada, dar diagnóstico, a gente faz um relatório e orienta para estar procurando um neuro, ou até o próprio pediatra, um psiquiatra infantil, enfim. Mas a mãe foi resistente durante aquele tempo, não procurou, eu saí daquela escola, só que depois de um tempo, eu fiquei sabendo por amigas minhas que ele tinha sido diagnosticado com autismo. E desde aquele tempo eu me apaixonei por o autismo, né? E eu comecei a estudar, e eu estudo até hoje, todos os dias da minha vida. Não passo um dia sem eu ler um pouco, ou sem ir num curso, enfim. Eu me formei, eu fiz educação especial, também fiz autismo, vou em palestras, dou palestras, né, Adriana? Nós já demos 2 palestras juntas, e sou apaixonada, gente. E a Adriana até falou assim, e eu acho que é por amor mesmo. É o autismo, eu sei que é muito difícil tudo isso, e eu acho que é exatamente por isso, ele me encanta, por a gente poder ajudar, através das palestras, através da conversa. Um monte de gente me procura para me dar dicas, para pedir auxílio. Nossa, se vocês soubessem o prazer, carinho que eu tenho de fazer isso, eu amo fazer palestras, aquilo está lá na palestra para falar com todas as pessoas que estão lá,
eu me realizo, eu estou me realizando aqui, podendo falar, podendo estar ao lado da Adriana, que é uma pessoa que, nossa, eu admiro muito a Adriana, o Júlio, o Arthur, eu fui presenteada de conhecê-los e agora eu quero ficar do lado de vocês para o resto da vida. Então, é muito bom, porque eu posso ajudar. Quando eu vou nas palestras, eu falo, tudo que eu estou passando aqui para vocês, eu quero que vocês socializem, eu quero que vocês repassem para todo mundo que vocês conhecem, porque é uma forma da gente espalhar o que é o autismo. Por quê? Porque quanto mais pessoas conhecerem, mais fácil e mais rápido de o diagnóstico acontecer. E quando o diagnóstico acontece rápido, se pode iniciar o tratamento, as intervenções. E eu falo muito com as mães, para elas acreditarem. Muitas mães me mandam mensagens, choram, sofrem muito. As mães precisam muito serem acolhidas. Você sabe disso, Adriana. Os pais precisam ser acolhidos, porque eles sofrem muito. Tanto quanto a criança ou adolescente que tem autismo, né? E a gente poder ajudar, como diz, né, o cartão lá, não tem preço. Não tem preço. E eu tenho passado por vários lugares e eu espero, quando tudo isso acabar, e fazer muitas e muitas outras palestras e poder dividir tudo que eu conheço, tudo que eu sei, que é pouco, mas é um pouco que eu acho que eu posso dividir e ajudar muita gente, que eu sei que eu consegui ajudar muita gente. Isso me torna uma pessoa mais realizada, mais feliz, né? E aproveitando, eu sei o quanto... eu sou professora, e eu sei a dificuldade que é você estar dentro de uma escola e receber uma criança com deficiência. Todas as crianças são diferentes, mas quando se recebe uma criança com deficiência, as professoras elas se sentem impotentes. Não todas, não estou generalizando, mas algumas criam uma expectativa, um medo, não que não se queira trabalhar, não é isso. O problema é que, infelizmente, na pedagogia, nós não... tem preto. Nossa, que gozada, aqui não está aparecendo no computador, aqui está aparecendo algumas perguntas. Espera aí. Eu não sei se está aparecendo aí para você, ou Adriano. Porque para mim não está. Tá, daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou falar... Tá, então eu vou concluir, depois eu vou ver que parece que tem perguntas aqui. Então, né? Aí depois você me fala, porque no meu celular está atrasado, só no computador que... Então é assim, os professores, eles criam uma expectativa. É muito difícil, porque eu sou professora, então eu sei. Porque quando a gente estuda, quando a gente faz a pedagogia, eles dão uma pincelada sobre o que é autismo, o que é síndrome de Down, TDAH, dislexia, enfim, né? E muitas vezes a gente estuda 4 anos. E mesmo assim, é muito extenso tudo que a gente tem que aprender. Então, quando a gente recebe, a gente fica com receio. Será que eu vou conseguir ensinar? Será que eu vou conseguir acolher, passar tudo que essa criança precisa? Então, às vezes, as pessoas culpam os professores, mas não é porque eles não querem, é porque, infelizmente, não se dá o preparo, né? E muitas vezes, a gestão,
os outros professores, às vezes, também não estão preparados. Então, o que eu sugiro? Bom, primeiro que a educação deveria mudar, né? A pedagogia deveria trazer muito mais informação sobre isso e preparar muito mais os professores para isso. Sim. E uma outra coisa, enquanto isso não acontece, eu sugiro que a gente procure informações, né? Sobre, de repente, entrou uma criança autista na tua sala, então vamos lá, procure informações, procure alguém que vai dar palestra, né? Alguém que vai dar palestra, ler livros, ver filmes. Você não precisa saber de tudo, porque, na verdade, vai ter, dependendo do que a criança tiver, ela vai ter o terapeuta ocupacional, ela vai ter a psicóloga, ela vai ter a fisioterapeuta, ela vai ter a fonoaudióloga, e aí vai poder se unir, e também vai ter a mãe e o pai, porque são os principais. Ninguém conhece mais a criança do que a mãe e o pai, gente. Ninguém. A professora ela tem que pegar e já fazer uma anamnese, né? Fazer todas as perguntas e conhecer tudo sobre aquela criança com os pais. E acolher também esses pais. E fazer uma parceria. Fazer uma parceria bem, bem legal, bem forte. E aí também a gestão, todos os funcionários, eu acho que tem que conhecer sobre o autismo, todos, todo mundo, toda a sociedade. Mas como eu estou falando sobre escola, todo mundo tem que saber. E aí se unir, fazer uma parceria e ir adequando. E isso não tem receita, isso não é de uma hora para outra. Mas eu acho que quando todo mundo se junta e quer fazer, a coisa acontece. Entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ixi, o pior é que eu não tô... Peraí. O que tem aí para responder aí, Júnior? Que eu não estou conseguindo ver. Uma pergunta aqui da Ângela. Posso fazer, Ângela. professora? Pode, é para mim? Pode sim, é para mim. Pode falar? Pode. Ó, a tia da minha nora está com um amigo do filho dela, da escola, que tem autismo. E o pessoal se afasta desse aluno. E esses dias o aluno levou uma faca na escola. Não estão sabendo lidar. Ela deve ser adolescente, será? Olha. Que idade que ele tem, o Júnior? Não, o Júnior não, como que ele chama? Como que o menino chama? Tá, como que ele chama? Vamos perguntar a idade. Porque ó, a Ângela vai falar a idade pra gente, a professora vai comentar. Porque, gente, as pessoas com autismo, elas percebem, elas notam, elas sentem, elas percebem as coisas. Né? Por isso é importante. Olha, ele tem 10 anos de idade, professora. 10 anos. Nossa. Tá, mas aí a gente precisa saber se ele está fazendo tratamento, se ele tem comorbidade, como que é essa escola. Tem muita coisa para a gente conversar, Ângela. A gente precisa saber muita coisa. De repente, aonde é essa escola? De repente a gente pode sim ir, mas a gente precisa saber de muita coisa. De repente, qual que é a comorbidade? Às vezes a própria comorbidade está deixando ele irritado, ele de repente está sofrendo bullying na escola. É muito extenso. Esse assunto ele é muito amplo. Pode fazer contato com a gente agora, a gente pode oferecer palestra na escola, fazer contato com alguém, né, professora? A professora Sandra, uma das qualidades que ela tem, que eu acho que é um grande diferencial, somado ao amor, ela tem o dom de aproximar as informações do autismo às famílias. Como professora, então ela tem a visão de dentro da sala de aula e consegue falar com as famílias. Não é em todos os profissionais que a gente vê isso, então vale a pena, gente, procurar a palestra da professora Sandra para ajudar as escolas e as famílias nisso.
Meu marido tá me dando um toque aqui, gente. É a produção. Peraí. Fala, produção. Mãe. O meu, não sei o que aconteceu, que tá parado aqui, eu não sei nem o que tem que fazer. Que tá parado. Olha, a Ângela tá dando mais informações aqui, falando que a mãe do menino faleceu. E quem cuida agora é a avó. Trabalho de psicologia, terapia cognitivo-comportamental é necessário, gente. Sozinha é complicado. O Integra Educa está falando aqui. Se a sala de aula estiver de acordo com o estímulo certo, a criança até consegue facilmente frequentar as aulas. Isso é um ponto extremamente importante e positivo. A professora precisa elaborar uma rotina para o aluno. É isso mesmo. Gente, é uma coisa, é o que eu estou falando, é muito extenso. Então é assim, é aquilo que eu disse. Primeiro, a escola, ela tem que estar preparada. Ela tem que acolher o aluno, acolher o pai. Todo mundo tem que ter informações e saber o que é o autismo. Agora, cada autista é um autista. Não existe autista igual. Então, igual, como que chama a criança? Como que ele chama, Ângela? Não pôs o nome. Já vai falar, né? Ela vai falar. E Tá. com isso também, Sandra, Ai, gente. a Silvana Borsato falou o seguinte: como que faz para as outras crianças compreenderem uma criança autista na escola? Os outros na sala de aula. Então, é todo um trabalho. A Silvana falou isso? Silvana, né? Silvana, é todo um trabalho, Silvana. É trabalho de formiguinha. E é o que eu digo para você, tem que ter união. E depende de cada. Porque quando é criança pequena, as crianças pequenas, elas não têm. Elas não fazem diferença. Crianças pequenas são puras. Na verdade, nós adultos que somos preconceituosos. As crianças, elas nascem puras. Eu tenho criança de 2, 3 anos e eu tenho crianças com deficiência. Eles em nenhum momento, eles destratam, jamais, eles tratam com todo amor e com todo carinho. Né? Então, tem que ter todo um trabalho. Infelizmente, a nossa sociedade precisa de um trabalho muito forte. E a gente está falando de crianças com deficiência, mas eu acho que é com tudo, né, Adriana? Com o lado, a cor, as pessoas discriminam as pessoas por causa da cor, por causa de gênero, por causa de um monte de coisa. Então, eu acho que o mais a gente precisa ter é o respeito. E cada caso é um caso. Silvana precisava ver o que está acontecendo, precisava ter uma intervenção dentro da escola, com a gestão, com a equipe escolar, com a comunidade, com a sala de aula. É um trabalho conjunto e muito forte para isso não acontecer. E eu queria colocar uma coisa, Sandra. Na escola do Arthur, eu falei que na escola dele, eu sou a única mãe de alunos de inclusão que vai a todas as reuniões. Cada um é livre, né? Lógico, pode escolher o que quer, mas eu sempre fiz questão de participar de todas as reuniões de pais da escola. E as outras mães, os outros pais de alunos de inclusão preferiam ou preferem ter reunião somente com a psicóloga da escola. Aí eu sempre falo para ela, psicóloga, os pais também precisam de inclusão. Porque quando nós vamos a uma reunião diferente, nós mesmos estamos fazendo diferença. Só que o nosso filho está na escola, naquele momento, com todos os alunos. Então, nós temos que fazer parte. É difícil. Eu recebi convite para entrar no grupo de WhatsApp das mães faz uns 2 meses só. O Arthur está lá há 9 anos. É difícil. Nós lidamos com vários preconceitos. O meu filho, ele tem que vencer várias barreiras preconceituosas. Autismo, social, cor... Mas nós damos força para ele e participamos. E como eu participo na escola? Como hoje... Depois tem que ver que eu acho que vai faltar só 5 minutos para terminar, viu, Adriana?
Ah, tá, nós temos 11 Não, minutos. tem 10. 11? Tá. 10 Mas minutos. atualiza, tá desatualizado isso aqui, ó. Por favor. Então, não, é que o meu celular, ele travou e o meu computador também está desatualizado. Não tá desatualizado. Olha lá, tá vendo? Tô falando. Mas não é exatamente. Tá bom, desculpa, gente. Então, é uma pena. Ó, deixa eu ver, a Silvana escreveu. O meu filho, quando pequeno, era chamado de alienígena. Meu Deus do céu. Bullying total. Silvana. Meu Deus. É outro problema, Silvana, que está acontecendo. É o bullying. É outra coisa que a gente precisa. Bom, tudo a gente chega num caminho, gente. Respeito. Respeito. E a escola é um lugar onde nós temos que ser o exemplo. Todos nós que estamos dentro da escola, nós temos que ser o exemplo. Isso não pode acontecer. E se a criança sofre bullying, dependendo do jeito que acontece, ela vai ter um problema para o resto da vida. Então, Silvana, você tem que ver o que você pode fazer, conversar com a diretora, com a coordenadora, com a professora. Isso não pode acontecer. Mas não é tudo que eu posso falar aqui. Não é tudo que a gente pode falar aqui. Né? Mas a gente fica muito indignado. Nós temos uma amiga no grupo que ela tem uma empresa de intervenção, a Silvia, da Integrare, onde ela tem um trabalho específico para escolas, onde ela treina com as questões neurológicas dos alunos, desde o porteiro até a direção. Entre em contato com a gente depois, isso é muito importante. É um projeto que ela tem. Não é uma questão de ficar rico, mas é uma questão de informar, de tornar um ambiente escolar mais acessível, mais igual. Esse é o trabalho dela. Vou fazer uma live com ela aqui um dia, para vocês conhecerem todos. O trabalho dela é maravilhoso. Ótimo. Nós precisamos, é uma pena, né? É que o Brasil é tão grande, né? Eu queria tanto poder ir em todas as escolas, né? Para poder ir lá e conversar, para poder falar. É lógico que nós não vamos conseguir, Adriana, alcançar todos. Mas eu digo assim, quando eu faço uma palestra, e eu falo, eu espero que eu tenha conseguido atingir a todos aqui. Mas se eu conseguir atingir um, e esse um espalhar, e vai espalhando, 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 eu já estou feliz. Porque a gente precisa espalhar respeito, amor, carinho e informação para a gente ter um mundo mais humano, um mundo mais feliz. Isso está precisando. Eu fico aqui em casa e às vezes eu falo, meu Deus, às vezes eu me sinto até sufocada, porque eu quero sair para falar. E, de repente, as lives é uma alternativa para a gente estar passando essa informação. Então, era legal se as pessoas colocassem aí que tema mais vocês querem saber, para de repente a gente entrar, de repente uma vez por mês, uma vez semana, cada 15 dias, com uma live com um determinado tema, Adriana, o que você acha? É uma proposta que eu estou te fazendo. De repente, toda sexta-feira, a gente criar esse hábito, toda sexta-feira, às 6 horas, a gente entra com um tema que vocês peçam aí, para a gente estar conversando e tentando divulgar e tentando ajudar, porque a gente precisa disso. Deixa eu ver. Escreveram mais alguma coisa? Integrar Educa, Sandra, você está convidada a fazer parte da nossa equipe. Obrigada. Silvana, o meu filho já está na faculdade, as minhas perguntas e comentários seria para quê? Não entendi. O seu filho já está na faculdade, Silvana? Parabéns, Silvana. Você passou por tudo isso, você é uma vitoriosa. Aliás, as mães dos autistas e de todas as
pessoas que têm deficiência, elas são guerreiras, né? Elas são um exemplo. E eu também, a gente fala muito das crianças, dos adolescentes, das pessoas com deficiência, mas as mães, sintam-se abraçadas por mim, que vocês, eu tiro meu chapéu e vocês são incríveis. Nossa. E é bom a participação da Silvana, das mães também. O Arthur já está grandão, vocês vão ver ele daqui a pouco, bem maior que eu, que há um caminho, né? Há um caminho, eles vão crescendo e nós temos que continuar falando. Vamos falar sobre criança, sobre adolescente, sobre fase adulta, né? Nós temos um grupo, né, professora? Nós temos um grupo, temos uma conosco, a Nath Souza, ativista, 33 anos, nível universitário, poetisa, escritora, ativista. Gente, é tremendo. Um dia nós vamos fazer também. Nós temos muito o que aprender. Agora faltam 5 minutos. Eu queria chamar... Alguém quer ver o Arthur? Se quiser ver o Arthur, levanta a mão. E olha, e tema, gente, coloca que tema que vocês querem, porque se der tudo certo, na próxima sexta, se nós formos, sempre que a gente for fazer, a gente começa a anunciar. E que coisa, né? 1 hora passa muito rápido, eu fiz tantas anotações, eu não falei nada. Peguei livro, material, mas aí fica para a próxima. Vê que dica aí. Peraí que eu vou ler só antes aqui, ó. A Silvana falou que o Pedro hoje tem muitos amigos. Que bom, eu fico muito feliz, Silvana. Parabéns pro Pedro. Silvana, beijo, Pedro. Que mais? Bom, a gente agradece todo mundo que está participando e colocar... Muito obrigada. Vocês não estão ouvindo uma vozinha de fundo, né? Uma das estereotipias do Arthur é falar, né? O Arthur fica quieto, ele fala o tempo todo. E olha ele aqui, ó, ele vai falar boa noite para vocês. Ó, fica quietinho. Olha aqui, ó, meu filhão. Oi, Arthur! Oi! Tudo bom, Arthur? Ai, que lindo! Pessoal, tudo bom? Que bom. Olha, o Arthur, ele ganhou um site. Eu quero divulgar aqui para vocês o website do Arthur. canguruelétrico.com.br. Lá vocês vão saber mais sobre ele. Foi um presente. Obrigada, Planejar Brasil. Boa noite. Boa noite, um beijão. Gente, que tema que vocês gostariam de que a gente